Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula de esfera e falar um pouquinho do fuso e da cunha. Para formar o fuso e a cunha, basta você cortar a esfera, eu vou te mostrar aqui de uma maneira um pouco especial. Vamos lá. A melhor maneira de você entender a cunha é você pensar num gomo de tangerina ou poncã, dependendo da região que você está assistindo aí o vídeo, né, que você mora. Então, imagine a tangerina como sendo uma esfera perfeita. E aí você retira os gomos da tangerina. Aqui está. Cada gomo desse é como se fosse uma cunha. Deixa eu mostrar para você matematicamente como é. Olha só. Nós temos aqui um diâmetro. Eu vou pegar aqui a caneta para te mostrar como que fica o desenho. Olha só. Nós temos aqui um diâmetro. Ok? Esse é o diâmetro da esfera. E aí, nós vamos fazer dois cortes. Esse primeiro corte eu vou fazer com a cor, pode ser aqui, vamos pegar um rosa bem claro. Então, esse corte aqui vai formar esse semicírculo, ok? Então, nós fazemos um corte vertical que vai formar esse semicírculo aqui, vai formar essa área. E nós fazemos um outro corte um pouco distante, um pouco mais longe, que vai formar o outro semicírculo lá do outro lado. Ok. E quando nós fazemos esses dois cortes, nós retiramos isso aqui e formamos esse gomo, quer dizer, formamos essa cunha. Essa cunha é um sólido geométrico, nós temos volume. Nós podemos calcular o volume dessa cunha aqui, que é como se fosse o volume que tem aqui dentro, sei lá, o volume de fruta que tem aqui dentro desse gomo de tangerina. E para calcular esse volume, você precisa pensar no ângulo do corte, quer dizer, você concorda que quanto maior for esse ângulo aqui, maior vai ser o gomo da tangerina, né? Então, esse ângulo está representado aqui, ó. Eu posso colocar aqui para você. Esse ângulo está representado dessa forma. Aqui está o alfa, né? E esse ângulo alfa aqui, a melhor maneira de você enxergar esse ângulo alfa é através desse setor vermelho que eu desenhei. Então, deixa eu apagar esse rabisco que eu fiz aqui. Olhe lá para o setor circular vermelho. Nós temos o círculo máximo da esfera e nesse círculo máximo eu desenhei um setor. Então vai aparecer aqui o setor circular. Isso aqui que está de azul, eu vou pintar de azul ali para você enxergar. Olha só, aqui está. Então, aqui está o azul, ok? Que é essa região aqui. E esse ângulo é o ângulo alfa. É o ângulo alfa, é o ângulo de abertura que eu posso desenhar aqui dentro ou posso desenhar aqui mesmo, tanto faz, onde eu desenho o ângulo alfa, ok? Então, como que nós vamos relacionar o volume dessa cunha com o volume total? Ora, é só você pensar na quantidade de cunhas que você consegue extrair, né? Por exemplo, você consegue me dizer quantas cunhas tem essa tangerina aqui? Vamos tentar contar aqui. Essa tangerina tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então eu pegaria, por exemplo, 4 terços de πr ao cubo. 4 terços de πr ao cubo é o volume da esfera, lembra? É o volume total da esfera. E dividiria por 10. Pronto, acabou. Para calcular o volume da cunha, é só você pegar o volume da esfera e dividir pela quantidade total de gomos, ou pela quantidade total de cunhas, né? Supondo, claro, que todas elas tenham o mesmo ângulo. Então eu vou clicar aqui e vai aparecer exatamente essa relação. Olha só. O volume da cunha, eu coloquei aqui VC, volume da cunha. O volume da cunha vai ser 4πr ao cubo sobre 3, ou 4 terços de πr ao cubo, que é o volume da esfera, dividido pela quantidade de cunhas. Supondo, claro, que todos tenham o mesmo ângulo, né? Agora, pode ser que o problema não te dê a quantidade de cunhas. Pode ser que o problema te forneça o ângulo.
Vamos supor que eu queira calcular o volume de uma cunha que tenha 30 graus, que esse ângulo aqui seja 30 graus. Ah, daí eu vou ter que calcular essa quantidade de cunhas, né? Mas também não é um problema, porque a quantidade de cunhas basta você pegar o 360 graus e dividir pelo alfa. É claro, porque uma volta inteira quer dizer 360 graus, né? Se você sabe que uma volta inteira é 360, então basta você dividir pelo alfa, que seria esse ângulo que o exercício vai te fornecer ou vai te perguntar. Aí você calcula a quantidade de cunhas. Se você achou muito complicado entender essas relações aqui, basta você pensar numa regra de 3. Eu também gosto de pensar na regra de 3. Olha só. O volume da esfera está para um ângulo de 360, assim como o volume da cunha está para alfa. Pronto, se você fizer essa regra de 3 aqui e multiplicar cruzado, você chega exatamente na mesma relação que estava no slide anterior. Tá? Então, não se preocupe se você não entendeu o slide anterior, se você não achou lógico, você pode usar essa regra de 3 aqui também, e aí fica um pouco mais claro. Agora vamos pensar no fuso. Egg, você colocou aqui agora limão e laranja, antes tinha uma tangerina. É que o fuso está relacionado com a cunha. Só que o fuso é só a casca. Então eu quero que você pense no fuso como sendo apenas a superfície, como sendo apenas a casca, supondo, claro, que a casca não tenha comprimento, né? Quer dizer, a casca não tem espessura. Eu quero que você pense apenas na superfície aqui, ó, apenas na casca. Esse vai ser o fuso. Só que o fuso está ligado com a cunha. Deixa eu te mostrar, olha só. Esse é o desenho do fuso. Aí você fala assim, Egg, mas é o mesmo desenho? Não, não é o mesmo desenho. Deixa eu voltar para a gente poder comparar. Olhe só qual é o desenho da cunha e olhe qual é o desenho do fuso. Você consegue reparar que o fuso não tem volume. A cunha tem volume, porque a cunha é um sólido geométrico. Agora o fuso não, o fuso só tem área, porque o fuso é como se fosse a área dessa superfície aqui, formada pela cunha, ok? A ideia é exatamente a mesma. A ideia de demonstração de fórmula é tudo igual. Eu só quero que você entenda que o fuso está relacionado com essa área aqui, a área da superfície. Então, o ângulo é o mesmo, aquele que está em vermelho ali, ó, aquela região que está em vermelho está desenhada aqui, é o ângulo alfa. E aí agora, ao invés de usar 4πr ao cubo sobre 3, a gente usa 4πr ao quadrado. Porque fuso não dá para calcular volume. Fuso dá para calcular área. Nós calculamos a área do fuso. Área do fuso, 4πr ao quadrado, dividido pela quantidade de fusos. É exatamente a mesma ideia da cunha, só que agora a gente usa a fórmula da área da esfera. Se ele não te der a quantidade de fusos, então você pode dividir e calcular a quantidade de fusos, 360 graus, dividido por alfa. A ideia é exatamente a mesma. Deixa eu apagar aqui. Se você não enxergou essa ideia aqui, se você ainda está confuso com isso aqui, é claro que dá para usar a regra de 3. Então você pensa assim, ó, a esfera toda tem 4πr ao quadrado de área. 4πr ao quadrado está para 360. 360 graus seria uma volta inteira, assim como a área do fuso está para alfa. Então, se você pensar nessa regra de 3, faz a multiplicação cruzada e vai chegar na mesma relação que estava lá no slide anterior. Vou fazer então um exercício relacionado a esses conceitos aqui e tentar deixar mais claro tudo isso. Vamos lá. Determine o ângulo do fuso de uma esfera sendo 324 π centímetros quadrados a área da esfera
e 54 π centímetros quadrados a área do fuso. Bom, então espera aí. Vamos tentar entender quais são os dados do problema. Eu tenho aqui um desenho de um fuso, quer dizer, nós temos uma esfera e o que está em amarelo aqui representa o fuso, ok? 324 π é a área da esfera toda. Então vamos colocar aqui, ó. 324 π é toda a esfera. E esse ângulo alfa que está aqui é o que ele quer saber. Ele quer saber qual é o ângulo. Ele também deu a área do fuso. A área do fuso é 54 π. Então quer dizer, nós temos a área da esfera inteira e temos também a área do fuso. E eu quero saber qual é o ângulo. Então não fique preocupado tanto com fórmula, vá pela lógica, né? Se eu sei que eu quero preencher, vamos tentar preencher toda essa esfera aqui com esses fusos amarelos aqui. Ora, se eu for preencher essa esfera inteira com esses fusos amarelos, quantos vão caber aqui? Quer dizer, se eu pegar 324 π e dividir por 54 π, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar exatamente a quantidade de fusos. Quer dizer, eu vou encontrar quantas vezes o amarelo cabe na esfera inteira. A quantidade de fusos não é o que ele está pedindo, mas já é um bom começo, né? Então, dividindo, simplificando aqui o π com o π e dividindo 324 por 54, a gente encontra 6. Então, sabendo que tem 6 fusos, quer dizer, essa região amarela aqui, ela cobre 6 vezes a esfera. Bom, se cobre 6 vezes a esfera, é só fazer a relação agora com o 360. 360 dividido por 6. E aí eu consigo descobrir aquele ângulo ali. Nós descobrimos que o ângulo vale 60 graus.